Eu vou ler Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, que foi um texto que eu citei na semana passada, quando eu disse que nós precisamos buscar em Deus, viver uma vida sobrenatural na nossa vida natural. E eu citei esse texto de Marcos 16, capítulo 15. E eu vou ler até o verso 20. Foi Jesus que disse, depois que ele havia ressuscitado e encontrou os 11, estava comendo com eles. E Jesus disse no verso 15: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Olha o verso 20. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Eles creram, e eles fizeram exatamente o que a palavra que Jesus havia ordenado que eles fizessem, eles cumpriram. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava, ou operava junto com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais, que Jesus disse que teria, que a acompanhavam. Então os sinais seguiam a palavra pregada. Até aqui, eu quero orar com você, pedir ao Espírito Santo que nos revela essa verdade. Fecha seus olhos, vamos orar juntos. Pai, Deus de toda graça, de toda glória, Senhor que é fiel e maravilhoso, nós lemos a Tua palavra é a verdade, e nós nos submetemos a ela, e nós nos rendemos completamente à Tua verdade. Se essa é a palavra que o Senhor está nos falando nessa manhã, nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para entender que é o que o Senhor quer falar. Entendemos que essa palavra agora é para nós, ela foi dada no texto aos apóstolos, aos discípulos, mas para hoje, ela é para a tua igreja, para hoje é para os teus filhos. Então Deus, que ela gere em nós um despertamento espiritual, um despertamento para a tua igreja, e que, Senhor, a palavra, ela manifeste os seus sinais, assim como acompanhou a vida dos discípulos enquanto era pregado em toda parte. Que seja assim também nessa manhã. Manifesta a tua glória, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, e graças a Deus. Queridos, eu e você, nós precisamos buscar experiências com a presença de Deus. Diga comigo, eu preciso buscar experiências com a presença de Deus. O que é que você precisa buscar? Experiências com a presença de Deus. Nós precisamos buscar essas experiências com a presença de Deus. E quanto mais eu o busco, mais o Senhor se revela a mim. Quanto mais eu busco a presença de Deus, mais eu o conheço. Ele me conhece. Só que quanto mais eu fico perto dele, mais eu o conheço, mais ele se revela, mais ele se demonstra para mim. Eu vou chamar isso de uma experiência. E eu não posso dizer, eu já tive algumas experiências com Deus e eu posso ficar onde eu tive essas experiências, porque sempre existem mais experiências que eu posso ter com o Senhor. Eu posso ir para um lugar mais profundo e conhecer ainda mais. Você sabe, queridos, que é diferente você conhecer uma pessoa e você conviver com aquela pessoa. É diferente. Eu conhecer uma pessoa, eu sei algumas coisas dela,
Mas se eu conviver com ela, eu vou saber muito mais dela, e coisas até que talvez eu desconheça. Tem coisas que a minha esposa conhece de mim, que nenhum dos irmãos conhece. Irmão, e quando eu falo assim, eu não estou falando de coisa errada não, viu? Porque a mente normalmente é criativa, aí logo já vai pensando coisa errada. Não estou falando de coisa errada não, estou falando de coisas do dia a dia. Tem coisas do meu dia a dia, que ainda que você me conheça, pela convivência você não conhece, ou pela falta da convivência. Então a convivência me leva ao lugar de experiências, e nós precisamos buscar experiências com Deus, porque é no lugar da experiência e da busca, ou melhor, é no lugar da busca que eu vou ter experiência, e ali no lugar da experiência, é que Deus faz um depósito invisível dentro de mim. Aquilo que é depositado na presença de Deus é invisível, mas chega uma hora que aquilo se torna público. Tudo aquilo que eu busco no meu particular, chega uma hora que Deus torna aquilo visível. Por um tempo, a sua busca, talvez você diga, não está dando resultado nenhum, mas está. É porque, irmão, Deus está enchendo o vaso, para depois transbordar o vaso. Deus primeiro enche o vaso, para depois transbordar o vaso. E quem está perto, quando transborda, acaba ficando molhado também. Mas primeiro eu vou buscar essa experiência, para que Deus faça esse depósito no meu particular. Porque o que Deus revelar no meu íntimo, no meu secreto, vai chegar um dia que vai ser público. Uma pessoa assim, irmão, é uma pessoa avivada pelo Espírito Santo. Ela pode ser muito simples no conhecimento bíblico, ela pode ser muito simples como pessoa, ela pode morar numa casa muito simples, mas o que está dentro dela, a partir das experiências que ela começa a ter, começa a aparecer, as pessoas começam a perceber. Irmãos, essa pessoa vai sendo avivada, e o evangelho é tão interessante, que quanto mais você bebe daquela água, mais sede você tem. A presença de Deus é assim, quanto mais eu bebo, mais sede eu tenho. Essa é a presença de Deus, ela me torna uma pessoa que quer sempre mais. Essa pessoa que se torna avivada pela glória de Deus, que tem recebido depósitos do particular, é uma pessoa, irmão, que ela leva a vida de Deus onde ela vai. E nós precisamos ser pessoas que levam vida onde quer que a gente vá. Se a gente vai no supermercado, a gente tem que levar a vida. Se a gente está no trânsito, tem que levar a vida. Se a gente tem que estar em casa, ou está em casa descansando, tem que levar a vida. Se a gente está no trabalho, tem que levar a vida. E eu só tenho vida se eu tenho uma experiência com aquele que é o autor da vida. Eu disse semana passada, irmão, que toda pessoa que é avivada em Deus, pelo Espírito de Deus, ela se torna um evangelista nato. É difícil conter uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque é natural que ela comece a enxergar realidades do dia a dia de uma forma diferente, sobrenatural, além do normal. Enquanto todo mundo está falando do problema, da crise, ela está enxergando a resposta. Uma pessoa avivada, ela vê resposta onde todo mundo vê crise.
Ela vê solução e todo mundo vê problema. Ela vê saída quando não tem mais saída. Ela não é pessimista. Pelo contrário, ela é uma pessoa de fé. Ela enxerga o problema, ela vê a adversidade, mas ela sabe que tem um poder que é sobrenatural, que é capaz de mudar toda a realidade. Ela crê que é um nome que é sobre todo nome, que é capaz de fazer tudo acontecer e se tornar diferente. Irmãos, eu não sei contar quantas pessoas com problemas do casamento eu já conversei. Para todas elas eu disse a mesma coisa: isso é o que você está vivendo, mas Deus é capaz de mudar a realidade do que você está vivendo. Deus é capaz de fazer um casamento novo. Deus é capaz de escrever uma nova história. Toda pessoa avivada leva a vida para quem precisa, e esse depósito vem da presença e da experiência que eu tenho com Deus. Irmãos, o ID de Jesus Cristo é um mandamento para a igreja. O ID do texto que eu li, e é muito pregado, é muito falado, você já leu: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. Essa palavra é para a igreja. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. O que Deus fala, Ele faz. Tudo que Deus fala, Ele faz. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. O ID é um mandamento de Jesus para a igreja. E nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus nessa terra. Você é a igreja de Jesus nessa terra. Você não é a igreja quando você está num templo. Você é a igreja o tempo todo, onde quer que você esteja. Você está no carro, você é a igreja. Você está no trabalho, você é a igreja. Você está dentro de casa, você é a igreja. Você vem no templo, você é a igreja. Você entra no avião, você é a igreja. E você tem de Deus um mandamento: vai por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Esse mandamento, queridos, é para a igreja. O evangelho, na maioria, em sua maioria, irmão, ele foi proclamado por pessoas anônimas, por pessoas desconhecidas, que se deixaram ser usadas por Deus nas suas realidades. A maior parte, ninguém conhece, só que Deus usa quem se deixa ser usado. Eu li essa semana a história de um pastor. Em 1946 foi preso durante o regime da guerra. E a gente fala do apóstolo Paulo. E existem muitos apóstolos Paulos na nossa geração. 3 anos ele e a esposa, pastores, foram presos. 3 anos como escravos, abusados e torturados, pendurados de cabeça para baixo em cordas, apanhando de soldado, servindo de pêndulo para soldado, como se fosse saco de boxe. 3 anos. Durante 3 anos, aprisionado, escreveu 70 livros. Quando caiu o regime no país que ele estava, foi discursar
no governo dos Estados Unidos. E sabe o que ele disse? Nós temos que orar para que tudo aquilo que é o governo maligno seja quebrado. Mas a gente precisa aprender a amar as pessoas. Alguém que sofreu por causa do Evangelho ainda estava dizendo: nós precisamos amar as pessoas. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala de um homem chamado Estevão. Estevão era um judeu convertido a Jesus Cristo, um diácono, que começou a ter experiências com a glória de Deus. E ele era muito usado por Deus. Você não vê muito falar do Estevão. Só que os judeus armam uma trama que o prende, acusam ele de algo que ele não fez, e aí ele vai ser apedrejado. E antes dele ser apedrejado, ele prega a palavra, e ele faz uma das maiores e melhores e mais lindas pregações do Evangelho em Atos. E ele fala de Jesus. E no final da pregação, ao invés de receber um aplauso, ele recebeu pedrada. As pessoas querem aplausos, mas o Evangelho não é de aplauso. O Evangelho é sobre Jesus Cristo, sobre boas novas, que é capaz de mudar a história de uma vida, que fala de salvação. Estevão, naquele momento que estava sendo apedrejado, viu o céu se abrindo e o Senhor se levantando para recebê-lo. Mas esse é o único registro ali, ou um dos poucos registros, que nós vamos chamar de mártires, daqueles que morreram por causa do Evangelho. Nós não sabemos quantos irmãos nossos em Cristo Jesus, irmãos em Cristo Jesus, irmãos da fé, que foram jogados para os leões lá no Coliseu de Roma. A gente não sabe o nome deles. Existe até hoje perseguição ao Evangelho em países onde se pregar o Evangelho as pessoas são presas. O Evangelho para nós é muito acessível. Eu quero te dizer, irmão, que a maioria desse Evangelho que chegou a mim e a você não foi de grandes nomes, de grandes pregadores. Talvez você ouviu um grande pregador que Deus permitiu que fosse conhecido, porque Deus usa como Ele quer e faz do jeito que Ele quer. Mas talvez quem Deus usou para discipular você, se aproximar de você, foi uma pessoa muito simples. E não importa qual seja o vaso, Deus, Ele usa quem se deixa ser usado nas mãos dEle. Deus usa quem se deixa ser usado nas mãos dEle. Quem vai buscar uma experiência, Deus deposita algo no particular que chega um momento que se revela para outros. É disso que eu estou falando, irmão. Toda pessoa que tem uma experiência com Jesus Cristo manifesta a vida de Jesus onde vai. Ela fala e demonstra a vida de Jesus onde quer que ela fica. Quem fica na presença de Deus manifesta o poder dele, irmão. Quem fica na presença de Deus manifesta o poder dele. Quem fica na presença de Deus manifesta o poder dele. A habitação do Espírito Santo na minha vida veio na confissão. Mas o poder de Deus só se manifesta através da comunhão. Quando você recebeu Jesus e confessou Ele como Salvador e Senhor, Ele veio habitar dentro de você. O Espírito Santo, isso é habitação, vem na confissão. Mas a manifestação do poder
só se dá através da comunhão. Tem coisa, irmão, que você só vai receber lá no secreto. Um dia vai se manifestar no público. Tudo que Deus deposita no secreto, um dia se manifesta público. Deus quer usar a sua vida para falar de Jesus Cristo nessa terra e demonstrar o poder dele para esse mundo. Deus quer usar a sua vida para falar de Jesus Cristo nessa terra e para manifestar o poder dele nesse mundo. Eu quero que você diga profeticamente para quem está ao teu lado, além da máscara, diga: Deus quer usar a sua vida para falar de Jesus Cristo nessa terra e para manifestar o poder dele nesse mundo. Deus quer usar a sua vida para levar vida nesse mundo. Deus quer usar a sua vida para levar vida para esse mundo. Pastor, mas eu sou tão falho. Vai na experiência, porque tem duas coisas acontecendo. Ele te transforma. E quando você sai de lá, tem um depósito. Porque chega a hora que alguém vai precisar sacar. É assim. Chega uma hora, irmão, que a gente vai lá para a conta do banco e vê se tem saldo. Tem que ter depósito. Tem que ter saldo. Deus quer usar você. Tem muitas pessoas nesse mundo precisando da vida que você tem para dar. Pastor, eu sou aquele que está precisando de vida. Eu sou aquele que está precisando de cura. Sou eu que estou precisando de uma porta que se abra. Sou eu que estou precisando de uma resposta, de uma transformação na minha família, no meu casamento. E se eu disser, irmão, que quanto Deus te usa, Ele te cura. Vai levantando a tua mão e vai profetizando: enquanto Deus te usa, Ele te cura. Vai profetizando: enquanto Deus te usa, Ele te cura. Pastor, você não deve ter problema na vida, não. Porque pastor acha que não tem problemas. Vamos trocar? Os meus problemas não vão servir de impossibilidade para Deus me usar. Seus problemas não serão impossibilidades para Deus usar você, irmão. Uma vez um irmão chegou em mim e disse: pastor, eu quero ser muito, muito, muito usado por Deus. E aliás, eu gostaria muito de orar em línguas. Eu falei: que bom, isso é para você. Porque a Bíblia fala sobre o dom de orar em línguas estranhas. Ele falou: mas tem um problema. Eu falei: mas qual o problema? Eu fumo. E quem fuma não é batizado com o Espírito Santo. Eu disse: não, pelo contrário. Quem fuma é que tem que ser batizado com o Espírito Santo. Porque quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo e ela se enche da glória, ela recebe um poder para vencer aquilo que naturalmente ela não venceria. É uma vida sobrenatural, é ir além do natural. Deus vai usar você. Deus vai usar a sua vida poderosamente, irmão. O Senhor me diz que enquanto Ele usa você, Ele transforma você. E Ele transforma o que você está vivendo. Não, quando tudo na minha vida estiver certinho, então eu vou me deixar ser usado. Então você nunca vai ser usado. Aí enquanto não tiver isso certo,
Então eu não vou dizer sim para Deus. Então fala primeiro sim para Deus e deixa Ele resolver o resto. Ele vai te usando e te transformando no caminho. Vai te usando e te transformando. Diga para o irmão pertinho de você: Ele vai te usando e te transformando, à medida que você vai buscando. O Senhor me disse claramente, irmão, e eu quero ser profético na sua vida: essa luta que você está vivendo vai virar um testemunho nos seus lábios. Essa luta que você está vivendo vai virar um testemunho para a glória de Jesus Cristo. Receba isso como uma palavra de fé e como uma palavra profética. Essa luta, e talvez seja a mais difícil que você está enfrentando até agora, é essa luta que vai ser o testemunho que você vai contar para muitos. Eu quero que você seja profético. Eu estou precisando de profetas aqui de Deus. Olha para o irmão pertinho de você e diga: essa luta que você está vivendo agora vai virar o seu maior testemunho. Sabe o que eu vou dizer? Você vai vencer essa luta. Irmão, e essa luta vencida vai virar o teu ministério. Escuta, porque eu estou falando profeticamente. A sua luta, essa que você está enfrentando agora, vai ser o seu maior testemunho de vida. Há pessoas aqui, irmão, eu não vou prender, eu vou liberar e abençoar. Que Deus vai fazer milagres tão grandes na vida, tão grandes na vida, que elas vão ser chamadas e enviadas para outros lugares para testemunhar o milagre. Escuta, o que Deus vai fazer na sua vida é tão grande. E eu não estou gritando, porque eu não quero emocionar você. Eu poderia estar gritando: Deus vai te... Não vou fazer isso não vou causar para você impacto de emoção. Se quer ouvir com voz profética, vai ouvir com voz profética. Você vai vencer essa maior crise que você está vivendo. E Deus vai usar essa crise para abençoar outras pessoas a partir disso. Irmão, essa crise na sua vida vai virar o seu ministério. Vai virar o seu ministério. Virão outras pessoas na mesma condição que você estava vivendo, para você poder testemunhar que o que Deus fez na sua vida vai fazer na vida daqueles que crerem também. O que Deus fez na sua vida vai fazer na vida daqueles que crerem também. Eu estou profetizando aos que creem em nome de Jesus. Essa tua luta vai virar o seu maior testemunho, e a sua vitória nessa luta vai tornar o seu ministério. A minha família, antes de crer em Jesus Cristo, de fato, era uma família religiosa, mas atormentada, endemoniada. E para piorar a situação, as pessoas falam que tem Deus em todas as portas. Minha família, por uma situação de uma das minhas irmãs, foi bater na porta do ocultismo. E eu me lembro de criança, que eu era como eles assim, ver a incorporação de demônios em pessoas e ter que ficar assistindo aquilo lá, em sessões. E eu me lembro de quando eu era criança, eu dormia, e um demônio me pegava, me levava para o banheiro, e eu via 2 cachorros que avançavam sobre mim e queriam me morder.
Isso para mim era aterrorizante. Até um dia que a minha experiência com Jesus e a minha luta vencida se tornou meu ministério. E Deus me usa hoje para libertar pessoas que estavam escravos pelo diabo. Deus me usa hoje para libertar pessoas que estavam debaixo do domínio do diabo. No domingo passado me ligou uma pessoa de uma outra cidade, a mais de 200 quilômetros daqui, perturbada, opressa. Fiz uma oração pelo telefone. Me deram contato, ou deram contato meu para ela. Fiz uma oração por telefone. Terminei a oração, ela disse: pastor, eu estou toda arrepiada, mas também estou me sentindo liberta agora, em nome de Jesus. Deus vai usar a sua vida. Estou profetizando em nome de Jesus, irmão. Essa tua luta vai virar o seu testemunho, e a sua vitória vai ser o teu ministério. Eu estou profetizando aos que crê, e quando Deus te usa, Ele te cura. Querido, nem todo mundo vai ser chamado para ser pastor, mas todos nós fomos chamados para ser pregador. Abre os seus ouvidos. Nem todo mundo vai ser chamado para ser pastor, mas todo mundo foi chamado para ser pregador. Em Efésios 4:11, Paulo vai falar: alguns serão pastores, outros serão apóstolos, outros serão doutores, outros evangelistas, alguns. Só que em Marcos capítulo 16, 16:15, Cristo diz: é para toda a igreja, sejam pregadores. Sejam pregadores. Eu cresci num sistema onde quem é usado por Deus tem que ser pastor. Não é verdade. Eu vi, irmãos, pessoas que começavam a buscar a presença de Deus no secreto, e Deus começava a usar, e logo porque Deus começava a usar, vinha a indicação: você vai ser pastor, você vai ser pastora, você vai ser pastor, você tem que ser pastor. E não é assim, irmão. Alguns serão pastores, mas Deus quer usar todos. O poder não está na vida do pastor, o poder está no nome de Jesus. E aquele que crê, os sinais vão acompanhar o que crê. O sinal não acompanha o cargo, o sinal acompanha o crente. O cargo é responsabilidade. O fato de ser pastor não significa que a glória de Deus está manifestando, irmão. Isso é um pensamento errado. Por estar sendo usado tem que ser pastor. E aí o pensamento fica tão errado que só pastor pode expulsar demônio. Só pastor pode ser usado com cura. Isso tem que ser quebrado. Deus está desconstruindo isso dentro de você hoje. Deus está desconstruindo isso dentro de você hoje, irmão. Eu não estou menosprezando o cargo de ninguém. Respeito o pastor, profeta, respeito o apóstolo. Eu respeito quem for que Deus constituiu como aquele que Deus quer usar. Mas não é além. Tem um propósito. Se Deus levanta um pastor, é para que você possa crescer
Se Deus levanta um apóstolo, é para que o corpo de Cristo possa desenvolver. Se Deus levanta um profeta, é para o corpo de Cristo se estruturar. E não é para colocar alguém num pedestal para ser mais visto do que o outro. Em Deus há homens. Seja Deus sempre Deus e o homem sempre homem. É por isso, irmãos, que as pessoas se decepcionam com o Evangelho, porque elas colocam expectativa no homem e não esperança em Deus. Eu cantei com você, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Abra sua Bíblia, Efésios 4. Confesso aos irmãos, quando Deus me deu essa palavra, que veio de Deus, eu disse: Deus, mais uma vez eu vou ter que confrontar a igreja. E o Senhor me disse: lembra que eu te falei que eu estou trabalhando na base da fundação? Eu ainda estou trabalhando na fundação. Só faz o que eu estou te mandando fazer. Ensina os fundamentos. Eu falei: Deus, mas isso... Ele disse: faz o que eu mandei fazer. Que eu quero quebrar esse pensamento na cabeça das pessoas. Então deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu te curo. Efésios 4:11. E Ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas para quê? Para que existe pastor, profeta, evangelista, pastor e mestre? Apóstolo, para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E eu estou dizendo, irmão, que a tua vitória vai ser o seu ministério. Para que o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, seja edificado. E à medida que a gente vai sendo edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, quer dizer, a mesma fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, feito ondas, nem jogados para cá e para lá, por qualquer vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por quê? Porque dele todo o corpo, a igreja, bem ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cada um fazendo sua parte, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Ser usado por Deus é a vontade dele para todos nós. Ser usado por Deus não vem de cargo, vem de relacionamento.
Quero te dar um conselho. Deixa a sua vida ser uma lição para outras pessoas. Deixa a sua vida ser uma escola para esse mundo. Fala de Cristo e demonstra o poder de Cristo para esse mundo. Nós podemos transformar a vida das pessoas por aquilo que Deus transformou em nós. Pastor, mas tem muita coisa para mudar. Mas tem muita coisa que já mudou. Enquanto Deus te usa, Ele te muda. Para uma pessoa que está perdida, você pode mostrar o caminho. Para uma pessoa doente, você pode levar a cura. Irmão, para quem não tem mais saída, você pode mostrar a porta. Para esse mundo você pode mostrar Jesus. Vai para o relacionamento, que Deus vai usar você.